श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू शिवदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीष्मवरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्रिया सक्तानुधिक धिक विकट तपसधिक च जमीन धीगोस्तु ब्रह्म अहम वदन परिफुल्लान जरो मतीनो
Kim etvano sochama visaya rasa matyano naro pasuno no kesanchit lesopi ahoho milito gaura madhuna. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru disse, no nome do Harikata e do Kirtana, do Haribhajana, aqueles que estão manipulando as pessoas comuns, esse procedimento se tornou algo comum. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que hoje em dia as pessoas manipulam, os falsos Vaishnavas manipulam as pessoas comuns através de Harikata, Harikirtana, porque as pessoas comuns não sabem o que é ser um devoto ou o que é escutar um devoto. E ser trapaceado por falsos Vaishnavas se tornou a nova moda. Quem pode salvar quem? Essa é a pergunta. Hoje em dia todos são reis do próprio castelo. Todos pensem, eu sou o rei da minha própria vida. Ninguém pensa na Sampradaya. As pessoas só pensam em si mesmas. Prabhupada tentou da melhor maneira estabelecer a melhor das atividades entre nós, mas a situação foi se transformando. Ontem nós estávamos falando de Gauranga Mahaprabhu tomando prashada na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, e lá ocorre este fato. O genro de Sarvabhauma Bhattacharya demonstra a sua inveja em relação ao Senhor Supremo, e por isso ele quase acaba perdendo a vida. Mas Mahaprabhu é tão misericordioso que somente em relação a Sarvabhauma Bhattacharya, em relação a Gopinatha Acharya, então Sarvabhauma Bhattacharya foi liberado em relação a Gopinatha Acharya. E em razão de Sarvabhauma Bhattacharya, o genro de Sarvabhauma Bhattacharya será liberado. Então, Maharaj está mostrando que como que o carinho que ele tem por um devoto determina a misericórdia que ele dá para aquele que é escolhido por esse devoto, para receber esta misericórdia. Então, existe algo muito importante que precisa ser compreendido. Mahaprabhu disse, este verso está em Bengali, em bengalês. Mahaprabhu diz, aqueles que são brahmanas, não estamos falando dos Vaishnavas, Vaishnavas também são brahmanas. Nós não podemos calcular quantas qualidades existem em um verdadeiro Vaishnava. Então, aquele que tem o corpo de um Brahmana, ele diz, por que você convida seu coração, você convida a se sentar no seu coração os comedores de cachorro? Aqueles que têm inveja de todos, os comedores de cachorro. Este lugar, o coração, é o lugar apropriado para que Krishna venha e se sente. Por que então você convida a inveja para se sentar no seu coração? Por que você convida a se sentar no seu coração os comedores de cachorro, aqueles que têm o maior nível de inveja? Aqueles que estão
Aqueles que estão no Gaudiya Bhajana, na vida espiritual da Gaudiya Mata, conhecem este verso. Todos conhecem. Até aqueles que não estão fazendo bhajana de verdadeiro conhecem este verso. Então, se livrar da inveja é a qualidade número 1. Se você não se livra de inveja dentro de você, Trinadapi nunca se manifesta. Então, Trinadapi vem da gratidão. Se eu estou sempre grato a todos, a gratidão é a base da humildade. Se eu não tiver gratidão, eu não posso alcançar Trinadapi. Então, dessa maneira, Mahaprabhu quer liberar Amol. Amol é o nome do genro de Sarvabhauma Bhattacharya, que vai mudar graças à bênção de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ontem nós falamos também outra coisa, que Navadvipa Dhamma é a Vrindavana secreta. Então, aqui em Navadvipa, o Raganuga Bhajana é possível, o Bhajana espontâneo não é só possível, como é 100% possível. Em Vrindavana também, Raganuga Bhajana é possível, ou seja, a vida espiritual ligada totalmente à espontaneidade daqueles que sucessivamente fazem seva ininterrupto. Então, externamente alguém poderia imaginar que houvesse algum rigor na relação entre Mahaprabhu e os seus associados, mas internamente todos eles são Raganugas. E o que quer dizer Raganuga Bhakta? Na hora do almoço nós explicamos isso. A Maharaj deu uma aula da 1 às 3 em Hindi, ele estava falando dessa aula. Então, em Vaidhi Marga, existe uma restrição, não existe uma liberdade. Nós não expressamos o coração aberto, existe uma restrição, um filtro, existem regras e regulação, existe alguma dureza. Nós podemos dar um exemplo. Se um homem está pulando do alto, ele não está acostumado. Se ele está com as juntas endurecidas, ele quebra os joelhos. Mas aqueles que pulam com o corpo como gatos, com o corpo relaxado, ele não vai quebrar os joelhos. Relaxar os músculos nos ajuda a pular, mas relaxar o coração nos ajuda a avançar espiritualmente. Mas o nosso coração não está relaxado. Se você puder perguntar a você mesmo, você vai encontrar, o seu coração está relaxado? De alguma maneira, o seu coração não está. Existe alguma restrição, algum mas, alguma coisa incomodando. Existe sempre algum mas. O coração não está livre. É por isso, se existe essa dureza e essa restrição, isso ajuda as pessoas a desenvolverem um coração menos problemático. Então, o desejo de chegar nessa bhakti espontânea não nos dá o direito de insultar Vaidhi Marga. Então, sob a guia daqueles que são verdadeiros Raganugas, os Vaishnavas puros, nós podemos alcançar também esse nível de atração natural e espontânea. Essa natureza espontânea. E aí sim você pode fazer Raganuga Bhakti ou Raganuga Bhajana. Você pode agir espontaneamente. Caso contrário, você estaria blefando. Então, aqueles que estão fazendo Bhajana, estão fazendo Bhakti misturando a Ashwarya Bhava. Mas a Ashwarya Bhava não me pode dar satisfação. Quando existe Ashwarya Bhava, ou seja, quando existe uma emoção ligada às opulências do Senhor Supremo, esse tipo de emoção, emoção dilui o prema, dilui o amor puro. Eu não me satisfaço quando um devoto
valoriza a minha Aishwarya, quando ele pensa que eu sou querido a ele, que ele quer ser natural comigo, que ele quer agir comigo como se eu fosse um ser humano, então aí sim eu me sinto satisfeito. Então, eu não recebo nenhuma satisfação, porque o sentimento de Aishwarya dilui o prema. Quando não existe razão por amar Krishna, Haituki, quando o amor é espontâneo. Se existe uma razão para amarmos, então aquele amor está diluído. Se você puder observar todo o comportamento dos nossos Gaura Parshads, todo o comportamento deles é muito relaxado. Não existe dureza, rigor no seu seva, no seu amor. Mesmo o próprio Sarvabhauma, que era o primeiro Mayavadi, e em nome dele eu pronunciei este verso, com o qual abrimos a aula. Precedentemente, ele estava muito interessado no Mayavadismo. Agora ele desenvolveu um Siddhanta perfeito, como num milagre. Ele já sabia o Shastra, mas a misericórdia do Mahaprabhu fez com que ele alcançasse um Siddhanta absolutamente perfeito. Sempre que agora ele fala, tudo está perfeito. Eu posso dar um exemplo. Então, precedentemente, Jagadananda Pandita, Mukunda, basicamente, eles também estavam servindo Mahaprabhu, depois Kamalakanta também vai servir Mahaprabhu. E um dia, quando o Mahaprabhu estava junto de todos os devotos em um determinado lugar, de repente ele percebeu que Govinda estava vindo. Mahaprabhu não tinha conexão ainda com Govinda. E Govinda chega, presta reverências ao Senhor. E ele diz, eu venho amando de Ishvara Puripad, que abandonou o corpo, o nosso Guru. E ele mandou a mim, Govinda, para servir você. Govinda vem prestar reverências. E explica tudo em detalhes. O meu Guru Pada Padma, Srila Ishvara Puripada. Ishvara Puripada, antes de deixar o corpo, já tinha dado várias instruções de como eu posso ir embora deste mundo. Quando eu for embora deste mundo, você vá até Shri Krishna Chaitanya e sirva-o, por favor. Ah, sim? E é por isso que eu vim aqui. Oh, entendo. E o que você fazia para ele? Ah, Sarvabhauma Bhattacharya perguntou o que você fazia. Eu fazia todos os serviços. Govinda nos dá uma explicação. Eu sou um Shudra, meu nome é Govinda. Eu venho do serviço de Ishvara Puripada. Que seva você fazia? Eu fazia tudo. Lavando as roupas, cozinhava, tudo o que era necessário. Cozinhar também sim, porque Sarvabhauma Bhattacharya agora já estava transformado, mas ele ainda tinha aqui um ponto. Como é possível que um Shudra cozinhe para um Brahmana? E Govinda responde de maneira muito simples. Kashi Vishwanath. Eu vou me lembrar. Ele também vem. Kashisha. Então, quando Mahaprabhu vai até Jagannatha Mandir fazer seva, tinha esse homenzarrão muito grande. Ele protegia Mahaprabhu, ele era como um guarda-costa. E levava Mahaprabhu para dentro do templo quando tinha muita gente na fila. Então, depois que o Guru se foi, Kashisha foi fazer uma peregrinação. Ele me disse, ele também virá para servir você, para ficar com você, disse Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Sarvabhauma informa Mahaprabhu. E Mahaprabhu diz, ok, sinto muito que ele foi viajar. Mas ele disse, nossa, meu Guru falou para você me servir, como é possível? Um sevaka do Guru é adorável para mim.
como eu poderia aceitar o seu serviço? Você é meu irmão espiritual. Você é meu irmão espiritual. Então, eles põem essa pergunta. Para Sarvabhauma, Sarvabhauma, o que fazer? Eu não quero receber seva de um meu irmão espiritual, de um servo do meu Guru. E agora, meu Guru mandou ele a ordem para ele me servir. O que eu devo fazer? De que lado eu devo ir? Que dilema. Então, Sarvabhauma Bhattacharya diz, ele tem Shastra Gyan. Sarvabhauma Bhattacharya, ele era um Mayavadi, e ele se lembra deste verso. A instrução do Guru deve ser levada a cabo. Você deve aceitar a instrução do Guru Pada Padma sem nenhuma hesitação. Você está dando um bom Siddhanta, diz Mahaprabhu. Mahaprabhu fala como se ele fosse um ser humano. Sim, esse Siddhanta é muito bom mesmo. Então, nada deve receber prioridade além das instruções do Guru. Então, daquele momento em diante, Mahaprabhu aceita Govinda como seu servo pessoal. Então, Govinda começa a servir Mahaprabhu como Satima. Govinda não está preocupado com mais nada. Se ele vai dormir, se ele vai comer. A cada fração de segundo ele pensa na vantagem e no serviço de Chaitanya Mahaprabhu, no benefício de Chaitanya Mahaprabhu. Atmavad Seva. Em Vaidimarg não existe. Atmavad significa eu mesmo, a minha alma. Se eu penso que eu sou um amigo de Krishna, se você pensa, nós dois somos o mesmo, eu e você somos a mesma coisa. Você tem que obedecer o que eu digo, porque nós somos iguais. A amizade dá uma posição de igualdade. Então, por exemplo, quando Krishna faz uma aposta, os sakas falam, por exemplo, Maharaj está falando de Sridhama. Sridhama fala para Krishna, você foi derrotado na aposta, agora você tem que me carregar. E Sridhama bate os pés no peito de Krishna. Ele bate o pé no peito de Krishna. Veja a condição de Sridhama. Sridhama é um saka, ele é um amigo de Krishna. Ele trata Krishna como um igual. E ele bate como um tambor com o pé no peito de Krishna. Força, força, vamos, vamos. Agora vejam o amor dos Vrajavasis com Krishna. E meu Guru Pada Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj queria me convencer na sua idade, quando ele estava mais velho. Ele dizia, veja que amor espontâneo e normal. Como uma mãe tem amor espontâneo pelo bebê. Como amar o bebê. Ela não lê isso num livro. Krishna põe isso espontâneo no coração dela. Então não tem nada de artificial dentro de Vrindavana. A mesma coisa não existe em Navadvipa. Existe algo autêntico no coração dos Vrajavasis e dos Dhamvasis em Navadvipa também. Dhammavasi é aquele que nasce no Dhamma. Então, Paramananda Puri vem até lá. Paramananda Puri é uma personalidade exaltada. Em toda a Índia, todos o conhecem. Ele era um pandita talentosíssimo. De acordo com o Gaura Ganodesha Dipika, ele na verdade era o próprio Uddhava nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Ele era muito bonito também, tinha uma beleza, ele era muito alto, olhos bonitos. E Paramananda Puri se informa, aonde está o Senhor? Eu ouvi dizer que o filho mais novo de Jagannatha Mishra, o irmão mais novo de Vishvarupa,
ele tomou sannyasi. Então ele correu na direção do sul da Índia procurando Krishna. Eu disse, eu mencionei ontem o local onde Vishvarupa abandonou o corpo. Então, Mahaprabhu foi nessas localidades. Ontem eu mencionei. Mahaprabhu foi no local onde seu irmão mais velho, Vishvarupa, havia abandonado o corpo. E agora ele voltou para Jagannatha Puri. E Paramananda o procura. E depois ele acaba descobrindo. Não, ele pensou, se eu for para Navadvipa, talvez eu poderia receber uma informação de onde ele está. Ele vem primeiro para Navadvipa. Lá os devotos devem saber onde ele está. Então, dessa maneira, ele vem até Navadvipa, Mayapura, e prestam reverências a Satyama. Satyama tem uma vatsalya extrema. Ela dá a bênção. Então, quando Paramananda Puri pergunta, você sabe onde está Nimai? Ela diz, não, e Paramananda fica triste. Nossa, eu vim até aqui, ninguém sabe me dizer onde ele está. O que eu vou fazer? Por algum dia, ele decidiu ficar em Navadvipa por um tempo. Ele toma banho no Ganges e toma darshana dos pés de lótus de Satyama. Porque Paramananda Puri já sabia. Antes ele não sabia, mas depois de ouvir que Sarvabhauma Bhattacharya mudou de fé, ele acabou se informando e entendeu que Mahaprabhu não era ninguém além do próprio Krishna, 100%. Então agora ele já sabia, então ele sente uma atração tremenda, ele quer encontrar Mahaprabhu. Nesse meio tempo, quando Mahaprabhu volta do sul da Índia, então um devoto então Nityananda manda um devoto avisar Satyama que Mahaprabhu voltou para Nilachala, voltou para Jagannatha Puri. Ele voltou da viagem no sul da Índia. Então toda Navadvipa começa a dançar. O Prabhu voltou. E todos eles se preparam. Agora nós vamos encontrar o Prabhu. Nós não vamos esperar. E para eles foi um momento justo, porque Chaturmasya iria começar. Então eles falaram, vamos então. Então todos os devotos daqui de Navadvipa estavam planejando como ir, como fazer. Shivananda vai nos guiar. E depois de alcançar esta informação, então Paramananda Puri não fica lá mais tempo. Eu não posso esperar, ele pensa. Quando ele fica sabendo que Mahaprabhu está em Jagannatha Puri, ele não espera pelos preparativos dos Navadvipvasis. Ele vai diretamente para Nilachal Dham. Quando ele chega lá, ele pergunta onde ele está, e ele recebe uma informação, Prabhu, o Senhor Supremo era famoso. Então ele fala, ele está no Kashimishra Bhavan. Então ele vai até o Kashimishra Bhavan. Então ele descobre que o Senhor estava junto com os devotos. Então ele presta reverência. Alguém o reconhece para Paramananda Puri. Mahaprabhu já tinha ouvido falar com ele. E Mahaprabhu vai na direção dele e o abraça. Eles se abraçam e se identificam. E ele diz, eu sou o discípulo de Madhavendra Puri. Você é meu guru e Mahaprabhu quer tocar seus pés. E ele fala, por favor, não preste reverências para mim, porque eu sei quem você é. E Mahaprabhu age como um devoto. Então Paramananda Puri diz, eu gostaria que você ficasse aqui
para eu poder ver seu rosto, sua face de lótus. Eu vim por essa razão até aqui. Krishna disse para ele, eu gostaria que você ficasse. Krishna, e Paramananda responde, eu vim até aqui para te ver, para ver seus pés de lótus, é claro que eu vou ficar. Mas talvez você não saiba que Paramananda Puri vem de um determinado lugar. Eu acho que não é muito conhecido esse fato. Então, no caminho para Lokanatha, você já foi para Jagannatha Puri? Não é necessário, Jagannatha Puri está aqui. Então, Jagannatha Puri, de lá, de Jagannatha Puri, tem um serviço de ônibus que dá a volta toda em Puri. Então, se você sai do templo de Jagannatha, ali está o mar. Maharaj está calculando as direções. Então, se você vai na direção do norte, se você vai do templo de Jagannatha, pergunta para as pessoas como que eu posso ir até Lokanatha. Lokanatha Mahadeva, pelo menos uma vez por ano, nós devemos, as pessoas vão lá tomar Darshana, porque o ano inteiro essa deidade fica embaixo da água e ela emerge uma vez por ano. Bom, Maharaj está citando uma casa de polícia que tem lá. Eu vou explicar, caso contrário vocês não vão entender, eu tenho que explicar melhor. Então, Paramananda Puri, ele vai ficar morando ali, perto do Jagannatha Mandir, ele acaba ficando ali, não muito longe do templo de Jagannatha ou da onde estava ficando o Mahaprabhu, do Gambhira Mandir. Mas ele não fica bem ali porque a água não era muito boa. Ele cava um poço, mas a água ali cheira mal. E esse era um lugar, era o único problema que tinha ali. Quando o Mahaprabhu ficasse sabendo que Paramananda Puri estava sofrendo porque a água lá não era muito boa, ele é um grande devoto, como que ele vai fazer para fazer bhajana e ficar indo até longe para buscar água? Brajavasis até hoje andam 1 quilômetro para buscar água. Todas as Matajis, elas vão com potes de água na cabeça até hoje, conversando com a água na cabeça, elas vão batendo papo sem segurar o balde. Elas balanceiam tudo na cabeça. Elas carregam às vezes mais do que um pote só. E elas conversam uma com as outras. Os Vrajavasis são assim. Se for hoje, você vê lá como eles são capazes e fortes. Então, Paramananda Puri, ele não tem tempo de ir longe buscar água, então Mahaprabhu corre até lá. Paramananda Puri não consegue achar água boa. Mahaprabhu vai até lá. Ele conversa com Paramananda Puri. Então Mahaprabhu, ele faz um teatro, ele ora no Jagannatha, ele é um grande devoto, por que você não arranja? Por que você não arranja água para esse devoto? Então Mahaprabhu ora e diz, pelo meu desejo, que o Ganges entra dentro desse poço, e a partir de então esse poço se torna extremamente puro. Se você tocar essa água do poço de Paramananda Puri, toda vez que eu vou para lá, eu vou até Lokanatha e toco essa água, diz Maharaj. Devotos muito velhos sabem onde é esse lugar, caso contrário, ninguém sabe hoje em dia. Então, Paramananda Puri é o coração de Mahaprabhu. Precedentemente, ele é Uddhava. Então, eles têm uma relação muito profunda. Então, o que acontece nesse meio tempo? Então, Sarvabhauma Bhattacharya vai falar
Prabhu, nós sabemos que tipo de teatro você vai ensinar agora. Sarvabhauma Bhattacharya vai dizer, como todos os rios, este, aquele, todos eles têm uma fonte diferente, mas todos eles se encontram no oceano. E você é o oceano. E agora todos os sábios estão vindo até você. Você é o Supremo Senhor Parabrahma. Então todos, de diferentes lugares da Índia, todos os devotos vão começar a vir, como o fluxo dos rios que buscam o mar. Então agora, Kashisha, o irmão espiritual de Ishvara Puripada, ele é discípulo de Ishvara Puripada também, Kashishar. E ele fica ali com Mahaprabhu, ajuda Mahaprabhu. Às vezes ele tira as pessoas da frente, todo mundo que aparece, para que Mahaprabhu possa ver Jagannatha da fila no templo. E gradualmente todos vão vindo até ali. E amanhã nós vamos discutir como Swarupa Gosai também virá. Rai Ramananda já chegou nessa altura. Não somente ele chegou, mas também Bhavananda, seu pai, também veio para encontrar Mahaprabhu com seus 5 filhos. Com seus 5 filhos, ele diz, com meus 5 filhos eu me rendo aos teus pés de lótus. Pegue todos eles e coloque-os em seu serviço. Bhavananda Sena é o pai de Rai Ramananda. E Mahaprabhu brinca, eles são como 5 Pandavas, seus filhos. Mahaprabhu fica muito feliz, especialmente Ramananda Rai, que desenvolve um amor extremamente profundo com Mahaprabhu. Então, no meio tempo, Brahmananda Bharati vem. Brahmananda Bharati é enorme de alto. Não como Mahaprabhu, Mahaprabhu é o mais alto. Brahmananda Bharati é muito alto. E eles se informam, eles recebem essa informação de que Shri Krishna Chaitanya não é um homem ordinário. Brahmananda Bharati, ele fazia o bhajana do Nirakar Brahman, do Brahman impessoal, por muito tempo. Como ele se transforma, não sabemos. A única resposta é a misericórdia do Senhor Supremo. Caso contrário, como é possível que Bilvamangal Thakur, ele já havia dito este verso, originally it took from, I already told na, this sloka, Chinta Manira Jayati, Somagurir Gururume. So you have heard any name Somagurir in Vaishnava Sama? He already confessed. Ele já havia confessado. Esse nome vem de uma Sampradaya Mayavadi, Brahmananda, mas ele muda e vai servir Mahaprabhu. Então, nós já sabíamos que Mahaprabhu tomava prashada na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. A minha pergunta que eu faço para você, quem é o guru de Sarvabhauma Bhattacharya? Ele aceitou um guru novo? Não. Você não sabe? Nós temos que acreditar que Mahaprabhu aprove e que, portanto, então, como Parikshit Maharaj ouviu Bharikatha de Shukadeva Goswami, he converted, okay, but newly he should take Diksha, because I already told many times. Punascha vidhina grahed Vaishnava Padgu.
Então, você poderia perguntar de quem que Sarvabhauma Bhattacharya tomou Diksha, porque para que um Vaishnava aceite Parashada na casa de alguém, tal pessoa tem que ter Diksha. Suponha que vocês tenham recebido um mantra Diksha de um Mayavadi, de um não Vaishnava. Você deveria deixar tal pessoa. Essa é uma instrução rigorosíssima. E você precisa arranjar um Vaishnava puro como guru. Aí sim você pode avançar espiritualmente. Então, a que conclusão nós chegamos? Existem casos especiais. Se nós não temos Bhakti, nós poderíamos brigar ao discutir. Mas Krishna resolve a questão pessoalmente, Ele é o Senhor Supremo. Ele vai mudar o coração de Sarvabhauma Bhattacharya e você vai perguntar de quem que é guru dele. Se você perguntar de quem Sanatana Goswami tomou Babaji Vesh, você não tem que ficar se perguntando se Mahaprabhu está presente. Leia o Chaitanya Charitamrita, Sanatana Goswami vem e Mahaprabhu abraça. Bhadra significa literalmente cavalheiro. Mas se você tenta traduzir sânscrito e bengali em inglês, é impossível. Mahaprabhu dá instruções a Chandrasekhar: vá e faça dele um gentleman. Não é que ele seja um tolo, ele quer dizer que ele se torne, que ele não pareça mais um ministro muçulmano. Estamos falando de Sanatana Goswami. Então ele é levado ao Ganges, ele é lavado, faz a barba. Sim ou não? Depois disso, o que acontece? Sanatana pergunta. Ele pergunta para Chandrasekhar. E Chandrasekhar responde: eu vou lhe dar roupas novas. Ele diz: não. Eu não preciso de roupas novas. O que você vai aceitar? Eu aceito sua roupa velha. Se você tem alguma roupa velha, como eu poderia te dar uma roupa velha? Se você me der uma roupa velha sua, eu aceito. Roupas novas eu não quero. Então ele pega roupas velhas. Então nós não prestamos atenção. Está escrito que Sanatana pega as roupas e corta em pedaços. Ele faz as partes da roupa que os Vaishnavas usam. E agora você vai perguntar quem que deu permissão para Sanatana. Ele corta as roupas e usa como Babaji? Esse argumento é inútil, obsoleto. Mahaprabhu está presente pessoalmente. Se não fosse aprovado pelo Senhor Supremo, quem poderia usar a roupa de Babaji, sim ou não? Que autoridade poderia ter autoridade sem o sancionamento do Senhor Supremo? Então, na época de Prabhupada, muita gente insultava Mahaprabhu e a Gaudiya Mata. E nosso Guru Varga dava respostas. Então, bater em alguém não é bhajana. Bhajana não é brigar. Se você é o filho do seu pai, eu disse muitas vezes, o filho de um leão é um leão. E o neto de um leão também é um leão. Ele não será um gato. Este não é o meu falso ego. Prabhupada era um leão. E seu filho Keshava Maharaj também era um leão. Então quem tomou banho lá não é um gato.
Então, dessa maneira, as brigas são inúteis. Uma briga não pode dar a resposta, mas se você tenta concentrar a sua mente nos pés de lótus de um Vaishnava puro, tirando todas as suas dúvidas voluntariamente, um excesso de dúvidas não lhe deixa avançar. Você fica indo de um lado para o outro, você tem que selecionar. Então, quando o Senhor Supremo, o Chaitanya Mahaprabhu, está presente, ele sanciona, ele aprova determinadas coisas, tudo que ocorre ao redor dele. Então, é assim, esse é o motivo pelo qual o nosso Guru Varga diz que Sanatana é um Paramahamsa natural. De onde ele toma a Vesha, isso é uma pergunta inútil, retórica. Você tem que entender que Sanatana Goswami e Rupa Goswami, eles são Paramahamsas naturais, mesmo sem roupas de Babaji, não importa. Como Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele só usava uma colpina, Vamshi Das Babaji Maharaj também. Alguém perguntava, Baba, por que você não usa um pano em volta das pernas? Vamshi Das Babaji Maharaj falava Bahirvas, Bahirvas. Como quem diz, algo externo. Bahira quer dizer externo. Somente a kalpina é somente o pano que envolve a cintura, cobrindo os genitais. E ele ria, porque ele era um Paramahamsa natural. Se você duvida, se você quer impor regras e leis para quem já está muito avançado, você retrocede. Então, quem deu para Sanatana Goswami a roupa de Babaji, não devemos perguntar. Ele estava na presença de Mahaprabhu. Então, nosso Guru Varga escreveu um comentário, talvez você não tenha lido isso, mas esses comentários são famosos na Gaudiya Mata. Então, Srila Misra, Bilvamangal Thakur, ele vem muito antes. Então, aqueles que têm essa prema excelente, perdoem, Maharaj, eu não estou conseguindo acompanhar. Então, Madhavendra Puri olha uma nuvem carregada e ele se lembra de Krishna e desmaia. Ele viu a dança das nuvens no céu e desmaiou, porque ele viu a cor de Krishna. Porque essa nuvem escura mostrou a cor do corpo de Krishna. Se você pensar por milhares de anos com esse cérebro, você não vai conseguir concluir. Que tipo de prema é esse que ele sentia? Somente uma pluma de pavão foi mostrada a Mukunda, porque pelo rei muçulmano, e ele desmaiou. Aí ele desmaia porque ele olha para a pluma na cabeça de um rei muçulmano. E ele não responde, eu tenho Krishna Prema, porque eu olhei a pluma de pavão, eu desmaiei em êxtase. Ele diz, não, eu sofro de epilepsia. Ele respondeu, eu tenho epilepsia. Ele tem que explicar alguma coisa. Ele caiu no chão, pum. E o rei fala, não, tem alguma coisa atrás, tem alguma coisa a mais do que isso. Então, quando o nosso Gadadhar Pandita manifesta uma lila excelente, não entendendo o caso de Pundarika Vindyanidhi, famoso passatempo. Ele fala, eu não consigo entender Pundarika Vindyanidhi, por que ele é tão opulento. Mukunda diz, vamos até lá, eu vou lhe mostrar um grande devoto. Ele chega lá, ele tem a casa de um milionário para Gadadhara Pandita. Ele entra na casa de Pundarika Vindyanidhi, Gadadhara, que era Dharani, olha e fala, nossa, mas aqui é tudo muito opulento, como é possível? Ele tem uma seda em cima das camas, tudo é caríssimo. Ele mastiga pan, folhas de betel e cospe
num pote de ouro puro. E ele é um devoto? Como é possível? Os devotos são enrolados num paninho, sem roupa, numa cabana. Como que esse é um devoto? Pensa Gadadhara Pandita. Então ele está assim, numa situação como se ele fosse um rei. Ele está cheio de perfumes. Você passa perfume? Ele passa perfumes. E as roupas são tão caras. Tudo bordado à mão, com pedraria, com correntes de ouro. E assim, com o cabelo com brilhantina, alguma coisa assim, com olhos ayurvédicos, ele está apoiado num travesseiro maravilhoso. E Gadadhara Pandita olha e fala, por que eu vim aqui para ver esse tipo de opulência? Não, eu entendi mal. E Mukunda na hora entende. Esse é um passatempo, né? Gadadhara não é tolo. Ele era Dharani. E naquele é seu pai, na verdade. Pundarika Vindyanidhi. E Mukunda observa o rosto de Gadadhara, ele já entende. Ele vai entender mal esse grande devoto. Então ele começa a dizer. Ele pronuncia este verso que traz a Pundarika Vindyanidhi, que era esse milionário, a memória de Krishna. Este verso. Imediatamente depois de ouvir, Pundarika Vindyanidhi começa a rasgar as roupas, ele entra em êxtase, arranca a corrente, derruba tudo no chão, cai, rola em êxtase e fica desmaiado, inconsciente. Então esse passatempo nos mostra, né, que aquilo que é exterior, né, não é o mais importante. Como no caso, por exemplo, de Vamsidas Babaji Maharaj, que não tinha roupa de Babaji, mas ele era um Babaji. E ele chegou até a babá Pundarika Vindyanidhi. E depois de ver esse tipo de prema, Gadadhara fica chocado. Meu Deus, eu cometi uma ofensa. Eu não podia entender que ele era um grande devoto. Na nossa sociedade, um devoto, um prema como esse é raro. O que fazer? E depois ele prestou reverências deitado e se consultou com Mukunda. Mukunda, qual é a solução? Se eu quiser tomar diksha dele, eu posso receber, pensa Gadadhara Pandita, e Mukunda arranja isso. Que pedido eu tenho? Diz Mukunda. Ele fala para Mukunda, eu tenho um pedido. Mukunda fala para Pundarika Vindyanidhi, você vai ter que dar diksha para Gadadhara. Ah, sim, claro, eu posso dar. Ele recebe a iniciação de Pundarika Vindyanidhi, que é o próprio Vrishabhanu Maharaj. Então, na nossa vida, isso acontece. A gente acha que alguém não é um devoto. Bhaktivinoda Thakur explica no seu Upadesha. Na nossa vida, um grande devoto, a gente não sabe que ele é um devoto. Esse aqui é inútil. A gente pode dar um chute nele, jogar ele fora. E às vezes, a gente acha que uma pessoa inútil é um grande devoto. Bhaktivinoda Thakur diz que existe esse dilema. As duas coisas são dois problemas. Se você não realiza que alguém é um sadhu e é verdadeiro sadhu, você joga ele fora, para você é um grande problema. E desnecessariamente, se você não entende que uma alma caída é um grande sadhu, as duas são grandes ofensas. As duas coisas são grandes ofensas. Então, dessa maneira, nós vemos que existem possibilidades na nossa vida para entender mal as coisas. Nosso Guru Padapadma, alguém o entendeu mal. Sridhar Maharaj também foi mal compreendido. Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj também não foi compreendido.
O de Bhakti Hridoy Bhana Goswami Maharaj, não Bhaktivedanta Vamana. Então as pessoas perdem o bhajana dessa maneira. Então se você faz menos bhajana, então o primeiro livro que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj quis escrever é Vaishnava Parada. Porque é impossível salvar as pessoas de cometer Vaishnava Parada. De diferentes ângulos ele quer explicar tudo isso. Então, nós podemos nos salvar de Vaishnava Parada. Você pode até fazer menos bhajana, mas não pode cometer ofensas. Ofensa é perigoso. Então, Maharaj está dizendo que é melhor você fazer menos vida espiritual, cantar menos santos nomes do que você cometer uma parada. A parada funciona como um elefante louco, ela quebra tudo, destrói tudo. O sukriti precedente, tudo vai embora. Se você comete ofensas aos pés de lótus de um devoto puro. Então, a sua duração de vida diminui se você comete ofensa. Vamos supor que a sua vida, você ia viver 80 anos, vai descer para 50, 60. E todas as coisas boas que você fez, a sua saúde, qualquer coisa boa que você tenha feito, a sua educação, tudo é destruído. Sua reputação. Dharma, ou seja, toda a justiça que você acumulou no seu comportamento, nem o resultado disso você vai receber se você comete a parada. Você perde tudo. A sua vida diminui e ao mesmo tempo você vai ficando feio. Antes você era muito bonito, depois você fica feio se você comete ofensas. Eu vi muitos casos assim. Uma mulher muito feia uma vez. Eu não vou dizer se ela era bonita ou feia, não estou interessado, estou dando, porém, um exemplo. Eu vi. Essa Mataji não era muito bonita, ela tinha uma doçura, porque ela tinha bhakti. Ela era de uma casta baixa, escura, não olhava, não parecia bonita, mas ela era doce, humilde. Isso, eu posso dizer muito sobre isso, mas nesse exemplo, para retificar sua mente. Existia essa mulher, não Calcutá, perto de Calcutá, antes de Calcutá. Existem muitas localidades por ali, vocês não devem conhecer todas. O lugar ali eu não sei, mas o filho dela, ele até hoje ouve Harikatha. Ele me contou isso, esse incidente. Ele falou, Maharaj, nós moramos ali, nós não temos dinheiro, mas a gente está sobrevivendo. Ele é o filho dessa mulher que eu estou citando, de quem eu vou contar a história. O nome dele é Girijama. Girijama. Ele também não era muito atraente, de uma família muito pobre. E um dia aconteceu um grande festival, Harikatha. Keshav Maharaj veio e deu Harikatha. E todos os arranjos estavam acontecendo. Porque muitos devotos foram tomar prashada. E Girijama, o nome de iniciação dele era Girijama. É uma história antiga. Ele veio todo feliz. Houve uma função, um sadhu virá. E ele começou a cortar chili, gengibre, sem pedir permissão. Falou, as Matajis estão fazendo, elas não perguntam se você é iniciado ou não. E ele começou a cortar e colocou num pote chile e todas as coisas. E de repente, um brahmachari muito rigoroso falou, ei, quem é você? De onde você vem?
Eu venho aqui de perto, eu quis servir o Gurus Vaishnavas, então você é iniciado? Perguntou Brahmachari. Não, então por que você está tocando a comida? Ele ticou todos os chilies e jogou no lixo. Depois de ver isso, essa mulher começou a chorar. Eu sou tão inútil que eu não posso nem cortar as verduras. Eu peço perdão e vou retraduzir essa aula mais adiante. Entendi isso. Aí ele disse que Keshava Maharaj vai vir e ele vai te iniciar. Isso foi um ponto de virada no momento daquela vida. Ela prestou reverências para Keshava Maharaj. Por favor, me dê iniciação. E ele viu que existia realidade, genuinidade no coração dela, que ela não era uma trapaceira. Então ele deu Harinama e depois a iniciou. E você não pode acreditar. Ela começou a servir o Gurus Vaishnavas ininterruptamente, mantendo uma pureza incrível. Porque aquele foi o ponto de virada para ele. E imediatamente ela pôde entender quanta pureza ela pôde alcançar na vida dela. Ela se tornou tão pura, que o nome dela era Girijama. Ela era muito velhinha. Ela cozinhava até para grandes acharyas. E os grandes acharyas, ninguém podia tocá-los, mas eles permitiam. Ela sim, ela pode cozinhar. Entendem? E a vida dela toda mudou naquele momento. Então a gente não sabe quem é um grande devoto. A pureza pode se manifestar a qualquer momento. E depois tem gente que pode ter tomado banho cinco vezes e não está puro. Eu não vi Girijama diretamente, eu ouvi essa conversa, eu ouvi contar essa história de Vamana Maharaj que tomava prachada dela. Ela não era bela, mas ela tinha muita doçura. Se você olhasse para ela, você via a doçura dela, porque ela tinha bhakti. Então, se você comete ofensa, a beleza desaparece, a saúde desaparece, a longevidade desaparece, a sua educação desaparece, todas as suas opulências, todos os seus shri, todas as bênçãos que você tem desaparecem. Sua reputação, seu dharma. Mesmo que você não tenha Bhagavad Dharma, você tem uma concepção geral de Dharma. Você não recebe resultado. Suponha que desde a infância, seu avô, os Brahmanas te abençoem. Todas as bênçãos dos seus antepassados também podem ir embora se você comete ofensa. Qualquer bênção que você tenha acumulado, você perde tudo. Se você entende mal um Vaishnava puro, esse é um grande problema. Bhaktivinoda Thakur disse que não tem solução para isso. Todo o gosto da vida para aquela pessoa vai ser interrompido. Então Brahmananda Bharati vem. Mas como é possível? Brahmananda Bharati era um Mayavadi. Ele mesmo disse diante de Mahaprabhu. Eu penso que seja uma espécie de milagre. Então alguma coisa extraordinária aconteceu. Não existe nem como nem porquê. Então Brahmananda Bharati vem e
Mahaprabhu respeita como um guru. E alguém diz, Brahmananda Bharati está vendo para lhe encontrar assim, ele é um grande guru, eu irei até ele. Nós podemos trazer Brahmananda Bharati até você. Não, ele é um guru. Eu posso ir até ele. E como Kunda Mahaprabhu vai até lá. Até chegar lá. E depois que chegar lá, ele pergunta, onde está Brahmananda Bharati? Aqui ele está. Ele fala, que mentira. Brahmananda estava lá de pé. E Mahaprabhu falava, onde ele está? Onde ele está? Aonde? Ele está aqui. Não, imagina. Esse não pode ser Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati não ia estar usando roupa de pele de tigre, isso não é possível. Ele dá esse conselho indireto para Brahmananda Bharati. E Brahmananda imediatamente troca de roupa, joga fora essa pele de tigre e volta diante do Prabhu. E presta reverência e Mahaprabhu fala, Mahaprabhu segura os pés dele no chão. Não, não, não faça isso, diz Brahmananda Bharati. Eu ouço do público quem você é. Por favor, não preste reverências para mim. Mas você é meu guru, diz Mahaprabhu. Então, uma discussão ocorre. Eles conversam. Brahma appeared in two different forms. One is Jangam, running and moving like you, and another is Achal Jangam, who is not moving, only sitting in the altar and giving. Então ele diz, Deus aparece de duas maneiras, uma se mexendo, que é você, e a outra paralisada, que é Jagannatha no altar, imóvel. Mahaprabhu diz, sim, você é um grande Brahmana. Agora. Não, é Mahaprabhu quem fala isso para ele. Fala para Brahmananda Bharati. Você é uma pessoa cheia de conhecimento, Sarvabhuma. Infinity. Bapok means whose existence is throughout this infinite universe. Bapok significa aquele cuja existência é infinita. E eu sou só uma jiva, então resolva esta questão. E Brahmananda Bharati diz, muitos documentos eu poderia trazer diante do público para provar que você é o Senhor Supremo. Não tente se esconder, diz Brahmananda Bharati para Mahaprabhu. Toda a vida eu estava concentrado no Nirvishesha Brahman. Quando eu vi seus pés de lótus, meu coração mudou sem nenhum segundo de iniciação. Eu não precisei ser iniciado novamente. Agora minha mente está sempre concentrada nos seus pés de lótus. E esse é um documento também, isso é uma prova. Porque a minha vida inteira eu estava concentrado no Brahmani pessoal, e agora quando eu vi você pela primeira vez, desse momento em diante, eu não pude mudar minha mente. Minha mente toda se transformou. E o avatar dourado apareceu diante de mim. Eu não posso apagar você, nem que eu quisesse, na verdade eu não quero. Eu não posso deixar de olhar para você, sempre a sua figura está dentro do meu coração. Então eu tenho certeza de 100% você é Jagannatha pessoalmente. Você é Krishna Chaitanya, Krishna Ele mesmo. Então acontece essa conversa, então finalmente Brahmananda Bharati é convertido num grande devoto. O que Mahaprabhu quis fazer, Mahaprabhu fará. No Chaitanya Bhagavata, nosso Jagadananda Pandita, Prema pode expressar diferentes tipos de desejo. Mas sem a aprovação de Krishna, ela não pode realizá-los. Prabhupada também diz isso. Eu queria ir para Vrindavana, mas de repente algo aconteceu e eu não pude ir. Não é o desejo de Krishna, Prabhupada dizia.
upon Isha, Então, according to own whimsical attitude, de acordo com a or nossa that própria so mente, many a alma condicionada tem vários desejos. slightly against something it will, Mas se for alguma coisa contra o que Krishna deseja, ela não alcança. Inútil esse desejo. Slightly favorable. He's right. Now it's okay. Se torna minimamente favorável, aí Krishna fala, ok, agora dá. Like the Siddhanta I told you, Como o Siddhanta que eu disse para in the vocês. life of Santa Goswami, if Na one vida de example Shanta I can Goswami speak, Maharaj, eu posso dar este exemplo e terminar hoje. Santa Goswami Maharaj is a small boy. Santa Goswami Maharaj, 14 and 11. ele tinha 12, 14 anos nessa época, e Prabhupada disse, Prabhu, você poderia ir para o templo de Dhaka por serviço? Sim. 14 years old. Ele era um menino de 14 anos. Prabhu, você pode ir para Dhaka, Yes, para o templo de Dhaka fazer um serviço? Sim, eu posso ir. Se você me der ordem, eu vou. small boy, without any guardian. With bag and baggage, going there. Então ele foi lá, And sem... when you get one launch, because without launch you have to cross. Ele foi pegar um barco, uma balsa, para atravessar até lá. Yes, coming fast, so have a nice seat. Ele tinha uma cadeira muito boa lá, está perto da janela. Water, Ele chega, é o primeiro a chegar no navio. looking, sitting here. Ele senta ali. Gradually the launch Então a balsa fica cheia, try to understand. fica lotada, Gradually, naturally, aos poucos. launch become overcovering. One old man coming. Então um homem velho vem naquele lugar e fala, veja, No etiquette. não tem etiqueta, é um moleque. He's sitting. Está sentado e um velho como eu estou de pé. Sadhu. This sadhu. Esse é um sadhu Useless. inútil. What he learn? O que ele aprendeu? After the Svante Goswami Maharaj, Shanta Goswami Maharaj levanta, you see. fala, por favor, sente-se. He's Ah, criticized. ok. He's sadhu. Ele critica We ele. are old age. It's a young boy. Santa Maharaj not speaking. Santa Maharaj não fala nada. And going away in the railing, is standing here. E ele fica lá num canto de In the pé. meantime, one E no meio egg man tempo, coming, wild egg, selling um homem vendedor de ovo cozido vem. little bit side. E ele fica, veja, It is an object of eating. When you hate, this is sadhu. It's sadhu. eu falei, isso é um sadhu? One eggman coming, hot egg. Ele vende ovo quente. Muitas pessoas comem no trem aqui e ali. Someone didn't speak anything. Shanta Maharaj não diz nada, ele só fica num canto. Distance. Again going to criticize. E esse homem vai criticá-lo novamente. Ele mesmo, ele fica paciente, Shanta Maharaj, num canto, esperando. E o que There's a acontece? big possibility of cyclone. E existe um grande ciclone. Big possibility of cyclone. Big. And cloud is so dense, E as nuvens ficam tão densas e o ciclone começa. almost out of control. E a balsa fica fora de controle. E o capitão fala, agora vocês por favor invoquem suas divindades, porque nós estamos descontrolados. A situação é extremamente perigosa. Nós não sabemos se nós podemos salvar todos vocês. Nós estamos tentando, mas nós não estamos conseguindo. Essa é a situação. Nós achamos que nós vamos talvez naufragar. Orem. Então esse velhinho que criticou Shanta Maharaj, que era mocinho, ele falou, nossa, anunciaram que agora todos temos que rezar. Nós temos que chamar o Senhor Supremo. Oh Allah, se você for muçulmano. Oh, se você for cristão, você chama Deus. Mas não tem outra solução agora. Ele fala, Bhagavan Ke Dakun. Chamem por Deus. E esse velho começa a chorar. Veja, a minha filha, o casamento vai ser daqui a um dia. Eu estou levando os ornamentos para o casamento. Se esse barco vira e naufraga, eu vou morrer e o casamento da minha filha não vai acontecer. Ele começou a chorar. E um homem outro disse, por que você está chorando? Isso é hora de chorar? Você não viu o que ele falou? A gente tem que rezar. Chame Ishvara, chame Bhagavan. Aí ele responde, a nossa oração não pode chegar até o Senhor Supremo. Aquele menino é um sadhu. Agora ele chama ele de sadhu. Aquele menino é um sadhu. A oração dele pode chegar até Deus, a nossa não pode. 5 minutos antes ele estava xingando o menino, dizendo que ele era inútil.
Que sado é esse? Ele dizia. If you can pray, oh, Baba, you can call Bhagavan. Sant Thomas speaking, I am small boy, I have no idea about bhajan. So Eu sou my muito Gurudev pequeno, is não very tenho powerful. ideia de bhajana. Let this die. He started singing Ele Kirtan. fala, eu não sei, mas meu Gurudeva é muito poderoso. Ele começou a cantar o Kirtana, orando para Prabhupada. Speaking, this is the condition, you please say. Now after some time, this is the condition. Então essa é a condição. After launch is a very torrential rain, everything, big problem. In the meantime, A balsa começou a virar. E no meio tempo a situação acalmou devagar e voltou ao normal. now Guru said, now the danger is over. Agora a voz How danger we don't know. falou, como nós saímos do perigo, nós não sabemos, porque de acordo com a nossa experiência, nós estávamos para Launch everything. naufragar. Nós nunca tínhamos visto um maremoto assim. How it is miracle that Que we are milagre out of danger. que nós estamos fora de perigo. Lesson. E qual é a lição? Now the main lesson you A should lição memorize. principal, memorize isso. That is Dvaite Bhadra Bhadra Shop Manodharmo Ei Bhavo Ei Mundo Ei Shabra. That I can explain tomorrow. Eu vou explicar isso amanhã. Hoje não temos tempo. So Tenho que Dvaite correr. Bhadra Bhadra Shop Manodharmo Ei Bhavo Ei. You are speaking very good. After 5 minutes, no useless. Unstable mind. Bondage. Dilemma. So, Kriya Satyana Dhik Vikata Tapasa Dhik Shajamin Dhigostu Brahma. A mente instável traz dilemas e esses dilemas podem trazer ofensas. Cuidado, Maharaj quis dizer. Now Kesanchit Ahoho Milito Gauranga Charan Milito Adhuna. Now Kesanchit Opi Milito Gaura Adhuna. Panchakarpata.